Se liga nesse trecho que eu vou ler aqui rapidinho, porque ele é não somente a introdução desse vídeo, como a conclusão desse vídeo. Olha só. O ideal de liberdade é inerente à própria condição do ser humano. Mesmo o mais vil dos assassinos sonha com a liberdade. O que se dizer então do homem que nasceu livre nas savanas africanas e foi reduzido a humilíssima condição de escravo, sem nada ter feito para merecer esse castigo? Assim, em seus sonhos de liberdade, o negro africano via em Ogum, o orixá da guerra, a força de que necessitava para conseguir sua liberdade. Um dia, o negro empunharia a lança e a espada de Ogum, mataria os brancos, vingando amigos e parentes mortos por esses, e tomaria de uma de suas grandes canoas, voltando à sua terra natal. A partir desse grande trecho do livro Os Orixás na Umbanda e no Candomblé, a gente começa a entender por que a humanidade, ao longo de toda a sua jornada, toda a sua história, teve a necessidade de cultuar diversas deidades que, digamos assim, eram pró-guerra e faziam uso de armas e do poder coercitivo para trazer a justiça, para fazer a justiça acontecer naquele meio, naquela circunstância que ele se encontrava. No caso desse escravo aqui, que estava sofrendo um castigo sem merecer, não seria a deusa das artes ou o deus da prosperidade que o sustentariam vivo. Quando a gente está lutando pela própria vida ou se sente numa situação de perigo, existe uma energia que se desperta dentro da gente, uma coisa fogosa, um negócio que deixa a gente vermelho, que deixa a gente capaz, que faz com que a gente se sinta muito mais forte do que realmente é, que faz com que a gente sustente aquela situação de perigo que está se apresentando na minha frente. Digamos que existe uma liberação de uma raiva contida, ou então que o chakra base ele é muito estimulado no sentido que ele pega fogo e que sustenta a gente vivo. É o que faz, por exemplo, uma mãe levantar um carro caso o bebê dela esteja passando por uma dificuldade embaixo do carro, seja preso embaixo do carro, alguma coisa desse tipo. Quando o trecho fala, um dia o negro empunharia a lança e a espada de Ogum, mataria os brancos, vingando amigos e parentes mortos por esses, e voltaria para casa, ele não necessariamente está se referindo que isso vai acontecer, que existe sequer a possibilidade disso acontecer no meio histórico que ele estava inserido. Mas a fé de que ele conseguiria sustentar, viver para poder causar naquele o sofrimento que aquele causou em mim, né, seria uma espécie de justiça na realidade, no consciente dele, a gente começa a entender a energia do orixá Ogum. Ogum é essa energia, esse vermelhidão, é essa raiva contida, é essa energia constante e ardente que surge na gente, que faz com que a gente batalhe e enfrente as dificuldades da vida, é o que faz com que a gente atravesse diversos desafios que a humanidade já superou ao longo da nossa história. Na verdade, é comum a gente exaltar essa energia em ambientes e situações de guerra, né? Não é à toa que são deuses da guerra, são deidades que falam dessa necessidade de sustentar essa energia, de se manter vivo para que as guerras sejam vencidas, para que a vitória seja alcançada. Bom, essa energia é presente em diversos cultos de diversas religiões ao redor do mundo, de épocas diferentes, com formas diferentes. E, tendo em vista que estamos enfrentando mais uma batalha difícil na história desta humanidade, venho aqui apresentar a possibilidade da gente recorrer a essa energia para a gente não se sentir vencido. E é mais ou menos sobre a esperança de que dias melhores chegarão, de que essa vitória chegará, de que essa batalha será vencida, que a gente vai tratar nessas deidades que eu trago aqui nesse vídeo. E, já que estamos falando de Ogum, vamos começar por ele. Ogum é um dos orixás mais cultuados dentro da Umbanda e do Candomblé. Isso porque ele é o responsável por abrir os caminhos. Se você tem o hábito de desbravar matas desconhecidas, você sabe que você precisa de um facão, de um cajado, de uma corda, de utensílios, de ferramentas. Afinal, você não sabe com o que você vai lidar ali na frente, no caminho que você está abrindo. E esse processo de abrir o caminho é a energia de orixá. É remover da rota aquilo que não pertence à rota, o que bloqueia o caminhar nessa rota. É isso que Ogum faz. Ele remove da nossa frente aquilo que impede o prosseguimento da nossa vida. E é por isso que a gente recorre a ele quando precisamos abrir os caminhos da nossa vida ou resolver empecilhos que estão impedindo a continuidade das nossas tarefas. E seguindo o conceito desses utensílios que seriam necessários para abrir os caminhos,
Ogum rege as ferramentas. E por ferramenta, por elemento na natureza, a gente está falando do metal e do fogo. E assim, consequentemente, da forja. Esses elementos, o metal, o fogo, a forja e tudo mais, são elementos que falam tanto do trabalho quanto da batalha. Afinal, um facão ou uma foice serve tanto para você usar no cultivo da sua terra, como para se defender em caso de algum ataque. Ogum é o representante de Deus da guerra dos Yorubás, aquele que sempre vence as batalhas, aquele que ganha disparado e que não há quem vá contra ele, ele sempre vence. E é por isso que a gente recorre a ele nas nossas batalhas da rotina, nas nossas batalhas do cotidiano. Como ele é essa energia de fogo, de raiva contida, de chakra base, que a gente falou lá no caso do escravo, atualmente a gente recorre a Ogum quando precisamos superar algum desafio que é tão extremo que a gente não sabe como vencer essa batalha. É a quem a gente recorre quando a gente não sabe mais como resolver um problema ou quando a gente almeja imensamente a vitória e o ganho ou a superação de algum desafio ou de alguma batalha que vem sendo enfrentada ao longo da vida. Os mitos que contam a história de Ogum são múltiplos, e isso varia até de casa para casa, de centro para centro, pequenas variantes que contam mais ou menos a mesma história, que é uma energia, uma deidade que está sempre pronto para batalhar e que ele quase que dorme com a espada na mão e que está sempre de prontidão para servir a uma causa nobre, a uma causa maior, a um vencimento, a uma vitória que merece ser ganha. Tanto que essa é uma das características dos filhos de Ogum, né? Você dá uma tarefa a eles, você pode ter certeza que essa tarefa vai ser cumprida. Tem um conto específico de Ogum que é muito conhecido, que é depois que ele volta para o seu ilê, para o seu reino, depois de muito tempo afastado, ele coincidentemente volta no dia que era a celebração específica que as pessoas não podiam falar. As pessoas elas se mantiveram mudas mesmo quando Ogum voltou ao seu reino e todo mundo ficou alegre e contente, mas não podia expressar isso por causa do ritual que era cultivado no dia. Ele ficou tão enfurecido com o fato de que as pessoas não estavam respondendo quando ele falava com essas pessoas, que na verdade ele saiu degolando várias pessoas, matando várias pessoas por causa da sua fúria. E essa fúria é uma representação muito arquetípica de Ogum. É uma coisa que é incontrolável e está equiparada aí àquela energia que a gente falou lá do escravo, que é de sobrevivência. Aqui nesse mito, numa situação mais deturpada, onde aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente acha que é não é correspondido. Enquanto que lá no caso do escravo, a gente tem na verdade um instinto de sobrevivência sendo alertado, sendo acionado. Mas, no geral, Ogum é o orixá que vence a demanda, que vence as batalhas, que está sempre na frente dos comandantes e é a quem os Yorubás rezavam, cantavam, oravam quando se entrava em guerra, se entrava em disputa. Era esse deus, essa deidade, esse orixá, essa energia da natureza que era chamada, literalmente, com tambores e cantos, para que a vitória na guerra fosse garantida. Bom, já o cristianismo e o catolicismo têm uma outra referência do que é você rezar para algo ou alguém te ajudar numa determinada situação, num desafio, numa superação. Quando a gente fala do santo guerreiro, a gente pensa logo em São Jorge. E, de fato, a história de vida de Jorge é de militarismo. Ele não é somente filho de pai militar, como ele seguiu a carreira militar ao longo da sua vida inteira, na verdade até o final. Ele se mudou para a Terra Santa junto com a mãe, depois da morte do seu pai, e lá na Terra Santa ele fez seu nome, porque foi quando ele começou a demonstrar seus dons para batalhar, para guerrear, dons de estratégia, de manuseio de armas, e não demorou muito, ele se tornou capitão do exército da Terra Santa, dos romanos, no caso. E ele era tão bom mesmo que ele recebeu o título de Conde da Capadócia pelo imperador. O grande bagulho da história de Jorge começa depois que a mãe dele morre e ele recebe uma herança da mãe. A mãe dele era palestina e tinha uma certa herança que chegaria até ele. E depois que ele recebeu essa herança, ele não era somente capitão do exército ou conde da Capadócia, como ele também se tornou parte integrante da corte do imperador. Era um patamar altíssimo, ele sabia das estratégias de todo o império. Mas aí as coisas começaram a desmoronar depois que ele começou a ver as atrocidades que o
Império fazia com os cristãos, a forma como os cristãos eram agredidos pelo próprio exército romano, a forma como os cristãos eram tratados fez com que ele mudasse de ideia sobre o que estava acontecendo ao redor dele, sobre o próprio cargo dele. Ele já conhecia o cristianismo porque a mãe dele era de Israel, e como ele se afinizava muito com essa vertente religiosa, ele começou a seguir os passos do cristianismo e, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele fez foi doar toda a sua riqueza para os pobres, para os cristãos que estavam passando dificuldade, para tentar trazer algum tipo de reparação pelo aquilo que o Império estava fazendo. E também seguir os passos da Bíblia que diz que você deve doar toda a sua riqueza. No entanto, o imperador tinha outros planos. Na verdade, o imperador queria aniquilar, eliminar todos os cristãos do Império Romano. E no mesmo ato que o imperador falou essas atrocidades, Jorge levantou-se da cadeira e falou que isso era um absurdo, que o certo seria que os romanos assumissem o cristianismo nas suas vidas. O imperador, vendo que o cristianismo estava infiltrado no seu próprio império, mandou Jorge à tortura, até que ele desistisse da sua fé cristã. Mas mesmo depois de muitas aflições, Jorge nunca desistiu da sua fé. Muito pelo contrário, a cada aflição que ele passava, ele voltava com mais fé no cristianismo. Ele reafirmava com mais afinco. Por fim, o imperador percebeu que não ia conseguir fazer Jorge desistir da sua fé, e uma parte do império estava começando a sentir pena de Jorge, inclusive a esposa do imperador. O imperador decide então degolar Jorge no dia 23 de abril de 303, na antiga Nicomédia. E isso de fato aconteceu. Os cristãos foram lá recolher as partes do corpo que sobraram, e assim ele se tornou um mártir. E para quem não sabe, mártir é todo aquele que morre por conta da sua fé em Jesus Cristo. E assim ele se tornou santo. Pouco tempo após esse acontecimento, já se podia contar pelo menos 5 templos a São Jorge dentro do próprio Império Romano. E depois do século V, no vizinho país do Egito, foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como um dos maiores santos do catolicismo. Tá, mas o que isso tem a ver com o santo guerreiro? Que guerra é essa que esse santo trava? Além do fato da própria história do santo, que é de militarismo, é de estrategismo, a gente tem aqui uma batalha que ele enfrentou afirmando a sua própria fé. Essa energia de tortura é a mesma daquele escravo que reza para Ogum enquanto está passando pelo seu castigo. Esse caso, essa afirmação da sua fé que sustenta você vivo, está na mesma energia de Ogum, está na mesma energia de São Jorge. E é por isso que os católicos rezam para São Jorge, não somente para vencer as batalhas, mas para ter a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e, enfim, a sua fé, onde ele teve que se segurar em alguma fé para sustentar, para aguentar as aflições e também para se manter vivo, onde ele não se deu por vencido, onde ele não desistiu da sua própria vida e afirmando cada vez mais a sua fé. Tá, mas e o dragão? Cadê o dragão de São Jorge nessa história? Bom, o dragão, eu não preciso nem falar que é um mito de São Jorge, na verdade, não se sabe exatamente se isso aconteceu, mas é uma história que se passa na Líbia. Durante um acampamento de Jorge e o exército que ele comandava, ele atravessou ali um período na Líbia, e o que acontece? Lá morava um dragão, seria uma criatura enorme e horrenda, com asas, que eles conseguiam manter longe porque eles estavam oferecendo ovelhas constantemente para esse dragão comer. Um belo dia as ovelhas acabaram e eles começaram a fazer rodízio de criança para dar para o dragão. Até que chegou na vez do filho do imperador da Líbia. A menina foi em direção ao seu destino e ficou lá do lado de fora da muralha esperando o dragão devorar ela. Jorge ficou enfurecido com essa história e resolveu acabar com essa história. E ele saiu lá com seu cavalo e sua lança em direção ao enfrentamento desse dragão. Só que tinha uma condição: se ele vencesse esse dragão, todo o reino seria convertido ao cristianismo, ele falou para o rei. Se eu salvar sua filha, o reino passa a ser um reino cristão. O rei aceitou suas condições e Jorge foi lá salvar a menina. E aí, após muita batalha, dias e noites enfrentando o dragão, ele venceu o dragão e trouxe a menina de volta. E até, na verdade, o mito conta que ele amarrou o dragão, depois de matar, ele levou de volta para a cidade, junto com a menina, para mostrar
olha, matei esse dragão, agora por favor vocês se tornem cristãos. E uma coisa curiosa é que aqui no Sudeste, São Jorge é o sincretismo de Ogum. Quando os brancos viram os escravos cultuando um deus guerreiro, eles afirmavam que só havia um, que eles deviam cultuar a São Jorge. Aqui no Sudeste, pelo menos, a gente faz o sincretismo de Ogum, do orixá Ogum, a São Jorge, porque os dois, na verdade, têm essa mesma história de enfrentamento, de batalha, de vencer guerras, e até criaturas míticas são vencidas por esses santos, por esses orixás. Já os gregos tinham outra visão sobre a situação. A gente sabe que os gregos são muito dramáticos sobre tudo, né? Sobre tudo mesmo. E essa história do deus Ares não é muito parecida com essas outras que eu contei, não. Muito pelo contrário. O deus Ares, ele é violento, ele tem uma ira, uma raiva que é incontrolável. Desde muito cedo isso já era percebido. A gente tem algumas coisas paralelas, como desde cedo uma aptidão para manuseio de armas, desde cedo percebeu uma capacidade de batalha que era diferenciada dos outros, mas só quando ele se tornou mais jovem, um jovem adulto, ele ganhou a sua armadura e assim ele se tornou imbatível, ele se tornou realmente invencível. E tipo assim, ele não perdia uma batalha mesmo que ele caísse, ele levantava e continuava guerreando até alcançar a vitória. Mas não exatamente respaldado pela fé, mas sim pela ira que era contida dentro dele. Tanto que o seu culto era muito forte em Esparta. E claro, como não, né? Os espartanos também não tinham medo de morrer e eles batalhavam até o fim. E a gente até tem o conceito de virilidade, masculinidade muito presente aqui, mas por outro lado, no lado mais sombroso dessa avaliação do deus grego Ares, existe uma violência aqui que ela é muito incontrolável. Um certo desejo por sangue que nem Atena, que era a deusa da estratégia, conseguiu vencer uma batalha contra Ares. Somente Afrodite, deusa do amor, conseguiu acalmar, amansar essa fera, e eles tiveram um filho, que é Eros, que a gente conhece como Cupido, e isso tem a sua própria interpretação, que é o amor conseguindo amansar a guerra, inclusive gerar filhos. E isso já é uma outra história. Inclusive, tem um vídeo meu que fala sobre Afrodite. Aqui eu vou deixar o card que eu comparo Afrodite com as suas respectivas correlações simbólicas, como Oxum e Nossa Senhora da Conceição. Lá na frente a gente falou que Ogum era responsável pela forja, mas aqui Ares não. Na verdade, o deus da forja é Hefesto e também é uma outra coisa. Já a astrologia entende o planeta Marte como aquele que guerreia, como aquele que vai descrever a forma como você age, como você conquista suas vitórias ao longo da vida. Então repara lá no seu mapa astral onde você tem Marte, qual signo, qual casa, porque essas serão as batalhas que você terá que enfrentar nessa mesma forma, nessa mesma fé que faz com que você não perca a sua vida, que você sustente essa razão de viver, esse motivo para estar vivo, que só é alcançado quando a gente se sente numa situação de perigo, ou então a gente vê perante um desafio que é muito maior que nós e a gente precisa chegar a orar, recorrer à nossa fé para a gente combater essa situação. E Marte, na astrologia, é quem cumpre esse papel de um guerreiro e é no mapa astral quem fala para a gente pelo que a gente vai batalhar, quais são as nossas armas, o que a gente precisa fazer, quais são os nossos motivos, os nossos objetivos. E, enfim, tendo isso muito claro, a gente consegue superar os desafios da nossa vida, inclusive ter um certo tipo de perícia em relação ao manuseio das ferramentas que você usa para alcançar esses objetivos. Isso que é Marte. É isso que é Marte no mapa astral. A gente olha para ele para a gente entender quais são as guerras que você vai enfrentar nessa vida e que você vai superar consequentemente, tendo em vista que Marte, que é Deus Ares, sempre, mas sempre vence as batalhas. Bom, eu comecei o vídeo falando de liberdade e depois a gente só falou de guerra, de batalha, de enfrentamento e não sei o quê. O que esses dois conceitos têm a ver? Bom, na verdade eles têm a ver com uma correlação entre dois pontos. Aquele que ora, aquele que reza, aquele que cultua está pedindo pela liberdade ou pela libertação das dificuldades ou daquilo que amarra ele a esse mundo material de dificuldades, enquanto que lá no astral existe essa deidade, essa entidade que está combatendo junto, se alimentando dessa oração. Aqui a gente tem a visão de vida como um campo de batalha, onde vence aquele que tiver a energia de sobrevivência mais ativa e que vai conseguir superar os desafios do caminho junto com essas energias das entidades e das deidades.
É uma das visões que a gente alcança a liberdade quando a gente batalha por si próprio. E é mais ou menos isso que a gente viu aqui nessas histórias. É mais ou menos a visão de que a gente alcança a liberdade quando a gente batalha por alguma coisa, ou por ela própria, né? Pela própria liberdade. Ceder à imposição externa seria mais ou menos aceitar ir contra a sua própria liberdade, seja liberdade de expressão, ou de caminho, ou de conceitos, e por aí vai. E dá para ir muito longe com isso tudo, porque a gente tem o arcano maior, o carro, que também é essa energia de pulsão, que nos chama para enfrentar a vida, para tomar direcionamento da própria vida. E nessa história de abrir os caminhos, a gente ainda tem Ganesha, lá no hinduísmo, mas aí a coisa ficou complexa demais. Acho que eu consegui já dar um panorama geral de que, de forma geral, existe essa energia de pulsão e ela não pode ser negada, ela não pode ser retraída, ela não pode ser contida, ela deve executar, ela deve acontecer, ela deve se manifestar, senão a liberdade ela também é contida. E esse que é o recado de Ogum, esse que é o recado de Marte, esse que é o recado de São Jorge, e por aí vai. Bom, mas é isso, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários outros conceitos, outras percepções que complementem essa também. Dá pra gente ir muito mais a fundo, quem sabe uma parte 2 desse vídeo. Me segue lá no Instagram pra gente ir acompanhando esses conceitos paralelos junto com a astrologia. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que vai ter muito mais vídeo tipo esse. Vejo você no próximo vídeo. Ogum já venceu e tchau!